A gente passa agora ao artigo 3º-B, no parágrafo 2º, já vimos o caput, o parágrafo 1º, a gente passa agora ao parágrafo 2º, aparece aí na sua tela para você esse parágrafo 2º que vai dizer o seguinte: caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Então perceba o seguinte: uma vez formulada a proposta, e aí a gente vai imaginar, por exemplo, que quem formulou essa proposta foi a defesa técnica, e imaginando que a proposta foi formulada ao Ministério Público, o Ministério Público não indeferindo liminarmente essa proposta, ou seja, considerando a proposta da defesa razoável, firmará com a defesa técnica, com a assinatura de todo mundo, um termo de confidencialidade, em que o próprio colaborador vai assinar, o seu defensor vai assinar, o membro do Ministério Público irá assinar. Nesse momento, nós ainda não temos participação judicial nesse ato aí de colaboração. Por enquanto, estamos na fase de negociação entre membro do Ministério Público, defesa técnica e colaborador. De maneira que, firmado esse termo de confidencialidade, não pode, por exemplo, mais o Ministério Público voltar atrás sem justa causa. É até possível que haja depois uma retratação em relação às negociações, mas deve haver justo motivo para isso, até porque a partir do termo de confidencialidade nós já vamos ter informações prévias que foram passadas pelo colaborador ao Ministério Público em razão da própria proposta. Então isso é muito importante, de maneira que os órgãos envolvidos, eles não poderão, indeferir posteriormente sem justa causa essa negociação. E aí vem o parágrafo 3º e diz: o recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Então, o que a gente viu aí sobre a questão do termo de confidencialidade e das negociações? A proposta de acordo, ela não leva necessariamente, como diz aqui, por si só, a suspensão da investigação em relação ao colaborador. Veja, ele continua sendo um investigado e não foi prometido para ele ainda haver um perdão judicial. Pode ser que isso ocorra ou não. De maneira que as investigações em relação a ele poderão continuar normalmente. A questão é que, uma vez firmado esse termo de confidencialidade, nós já podemos ter, sim, algumas ressalvas quanto a medidas cautelares e assecuratórias a serem aplicadas. O colaborador pode propor, por exemplo, que durante as negociações não haja pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público, a não ser que estejam muito evidenciados aqueles pressupostos e requisitos do artigo 312. Mas, durante as tratativas, se nada acontecer de forma superveniente, se os fatos forem normais durante as negociações, nada que justifique um pedido de prisão, pode sim o colaborador colocar isso lá como proposta para firmar o termo de confidencialidade, que ele não seja preso preventivamente, que os seus bens não sejam submetidos a sequestro ou arresto, que seriam as medidas assecuratórias, ou ainda medidas cíveis admitidas na legislação que podem ser ressalvadas exatamente nessa negociação. Para quê? Para que o colaborador se sinta estimulado a colaborar. Portanto, nessas negociações nós já podemos sim, nesse termo de confidencialidade, haver lá uma condição de que as negociações ocorrerão sem que haja representação pela prisão preventiva.
por parte da autoridade policial ou requerimento por parte do Ministério Público, ou sem que haja o requerimento de arresto ou sequestro dos bens, a não ser que fato superveniente justifique. Compreenderam isso? Essa é a ideia, para que a gente possa ter também, em favor do colaborador, o estímulo para que ele possa colaborar. E aí eu tenho no parágrafo 4º o seguinte: o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Então perceba, quando eu falo aí da instrução na colaboração premiada, significa que entre as partes envolvidas eu posso ter depoimentos sendo prestados e sendo gravados da forma mais fidedigna possível. Hoje já temos aí meios muito avançados para se guardar essa prova, para se guardar esse depoimento, ou seja, vídeo, áudio, sem prejuízo de que nós tenhamos prazo para a juntada de documentos, nós tenhamos eventualmente a realização de alguma perícia, enfim, tudo para corroborar aquilo que o colaborador está querendo contribuir, com aquilo que o colaborador quer contribuir. Entenderam? Então, essa é a ideia. Pode haver sim a instrução antes do acordo ser homologado, ou seja, para que a gente possa colher elementos que corroborem aquilo que está sendo negociado entre órgãos de persecução e o defensor e o colaborador. A gente tem ainda o parágrafo 5º que vai dizer: os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Então, o parágrafo 5º traz o óbvio, tem que ter a assinatura de todo mundo, claro, todos os envolvidos, defensor, colaborador, membro do Ministério Público, se for com delegado de polícia, o delegado. Eu lembro a você que o Supremo já considerou a constitucionalidade do acordo de colaboração premiada entre delegado de polícia e colaborador. Então, basicamente, o parágrafo 5º ele vai dizer o óbvio, sendo que o defensor, o advogado, precisa ter procuração com poderes específicos para essas negociações. Tranquilo, tudo certinho, termo de confidencialidade firmado, negociações desenvolvidas. Massa, muito legal. A questão é a seguinte: o colaborador já forneceu muita informação ao Ministério Público ou ao delegado de polícia. E agora o Ministério Público ou o delegado de polícia, com essas informações em mãos, resolve voltar atrás sem formalizar o acordo, sem submeter o acordo à homologação judicial, entendendo que o acordo não cumpriu a sua finalidade, embora o colaborador já tenha fornecido muitas informações. Qual que é o problema agora? Essas informações poderão ser utilizadas com outras finalidades? A lei é muito clara no sentido de que não. Vinícius, nem contra outros investigados, da forma que está no parágrafo 6º, para mim não resta dúvida de que nem contra outros investigados. Porque isso poderia, e seria, na verdade, uma má-fé do órgão de persecução, no sentido de que depois que várias informações já foram prestadas pelo colaborador, o delegado, o Ministério Público, agora bastante satisfeito com essas informações, diz: não, eu não quero submeter esse acordo à homologação. E agora utilizaria, em relação a outros indivíduos, o que seria um desestímulo à colaboração. Veja, então, que, uma vez havendo a prestação de informações pelo colaborador, não poderia haver o uso dessas informações em relação a outros elementos.
o controle judicial disso é que é muito difícil. Porque aquilo que foi dito, aquilo que foi informado, não dá para se voltar atrás naquilo que foi, não dá para desdizer algo, não dá para desinformar algo. O Ministério Público já está sabendo, a autoridade policial já está sabendo. E aí isso é um campo fértil para se forjar uma outra fonte de prova para se alcançar aquilo que se quer alcançar, mas que na verdade o que houve foi a fonte lá do colaborador, que agora pode ser que o órgão de persecução finja que não existe. Compreendeu? Por isso, essa vedação aqui do parágrafo 6º, muito clara, para que não haja violação, não haja nenhum tipo de má-fé durante essas negociações. Olha o que diz o artigo 3º C. Substancialmente aí proposto pelo pacote anticrime, quanto à redação, quanto ao mérito aí, no artigo 3º C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração em suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos, com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Então, esse artigo 3º C tem a preocupação de regular essa relação advogado-cliente, advogado-Ministério Público, autoridade policial, nessas negociações. A procuração deve ser com poderes específicos e veja que, no caso de ficar evidenciado o conflito de interesses, caberia ao Ministério Público, à autoridade policial, solicitar, por exemplo, nomeação de defensor público ou de outro advogado. Porque o que pode acontecer? Um mesmo advogado, defendendo o interesse de dois investigados, ele pode, por meio do acordo de colaboração, beneficiar somente um deles e prejudicar o outro. Imagine a defesa de dois, em que um deles resolve colaborar e passa a prejudicar o outro que também é cliente do mesmo advogado. Viram aí o problema? Não pode. O advogado que, inclusive, prosseguir nessa defesa mútua, ele responde aí, pode vir a responder por patrocínio infiel. Então, esse tipo de colidência de interesses, isso deve ser observado também, inclusive pelo Ministério Público, né? Que, no caso, que é o celebrante aqui. Então, ou o próprio advogado, se verificar esse conflito de interesses aqui, ele tem o dever, na verdade, profissional de indicar. E aí, o colaborador deve narrar todos os fatos. A gente vai ver já que ele renuncia ao direito ao silêncio. Quando ele firma esse acordo com o termo de confidencialidade, a ideia é, ele não pode se omitir em relação às informações que ele sabe. Aliás, ele não pode se omitir, ele não pode mentir. Ele tem o dever de falar a verdade e também vai renunciar ao direito ao silêncio. A gente vai ver se haveria inconstitucionalidade nessa renúncia ao direito ao silêncio. Eu já te adianto que não, a gente vai comentar sobre isso no momento oportuno, mas o fato é, caberá ao colaborador dar todas as informações necessárias, tudo o que ele sabe, para a elucidação dos fatos. Isso é de extrema relevância, inclusive instruindo a sua proposta de colaboração com todos os documentos, fotografias, tudo o que ele tiver que possa corroborar aquilo que ele está dizendo para o Ministério Público e para a autoridade policial. A gente passa adiante. Olha só o que a gente vai ter de benefícios para o colaborador.
se ele contribuir com alguma das questões que a gente vai ver aí nos incisos. Ó. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. E aí, nesse inciso 1, eu vou identificar isso como uma delação. Então, vou identificar esse inciso 1 como uma delação. Veja que faz referência a outras pessoas. O inciso 2, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, o que eu posso incluir também como delação. O inciso 3 já vai trazer um elemento novo que não está necessariamente ligado à indicação de outras pessoas, que é a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, ou seja, da organização criminosa, exato. Não necessariamente eu preciso que esse inciso 3 esteja relacionado aos 2 incisos anteriores. Pode ser que o colaborador não tenha indicado os outros elementos da organização, os outros membros. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Então, por que a colaboração premiada é um instituto tão amplo? Porque vai permitir que o colaborador possa contribuir com vários aspectos da investigação. Uma investigação busca a materialidade do crime. Nesse ponto, o colaborador pode contribuir. Busca a autoria do crime. Nesse ponto, o colaborador também pode contribuir. Busca a recuperação do produto do crime. Também o colaborador pode dar a sua contribuição. Enfim, veja que a colaboração é um instituto amplo que vai permitir, sob vários aspectos, a contribuição do colaborador. A questão é que, a depender do seu grau de contribuição, benefícios diversos poderão ser aplicados em seu favor, chegando-se inclusive até o perdão judicial, e a gente vai ver que em algumas possibilidades até o não oferecimento da denúncia vai poder ser efetivado. Então perceba que eu tenho aqui no artigo 4º possibilidade de redução de pena de até 2/3, possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que ao arrepio do artigo 44 do Código Penal, se estiver no acordo de colaboração. Veja que lá no 44 do Código Penal existem requisitos para a substituição, porém, no acordo de colaboração premiada, esses requisitos podem ser flexibilizados em favor do colaborador. Olha que interessante isso. Sendo que, além disso, posso ter a redução de pena e o perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade. Olha só que benefício, porque no caso do perdão judicial sequer haverá formação de reincidência, sequer haverá formação de antecedentes criminais, de maus antecedentes. Então, é muito interessante para o colaborador, quanto mais ele puder dar de informações, para poder se alcançar, por meio do acordo, até um perdão judicial. Isso vai ser perfeitamente possível. Então, a gente viu aqui as possibilidades e a redução de pena em até 2/3. Posso ter, no entanto, aqui redução em frações intermediárias, como redução pela metade, por exemplo. Redução em 2/3, redução grande. Veja, reduz em 2/3, só sobra 1/3 da pena. Eu posso ter uma fração não tão boa, como redução pela metade, que já é significativo. Então, situações que, em decorrência da colaboração premiada, nós vamos ter consequências possíveis conforme o grau de contribuição e conforme aquilo que esteja no conteúdo do acordo. Agora, o que é importante aí? Olha uma decisão do STF importante. Com base nessa decisão do STF, eu lanço um questionamento. Os benefícios do artigo 4º,
dependem de acordo de colaboração premiada? Dependem de acordo de colaboração premiada? Esse é o ponto. Esse é o ponto para se discutir. Porque perceba, até o momento, aqui na nossa aula, o que a gente está discutindo? Negociação, Ministério Público, delegado de polícia, colaborador, defesa técnica, todo mundo negociando para se chegar num acordo de delação premiada com os benefícios. Mas imagine o seguinte, imagine que o MP não propôs qualquer acordo, nem o delegado, ou então, se a defesa propôs, não aceitaram, não teve acordo. Porém, no seu interrogatório, o acusado deixou claro que quer colaborar nos moldes do artigo 4º. Ele não vai só confessar o crime, veja, ele não vai só confessar o crime, ele vai além, vai indicar quem são os demais membros da organização criminosa, vai indicar como se recuperar o produto do crime, vai indicar onde está o paradeiro da vítima. No interrogatório, o colaborador, ou melhor, não vou chamar ainda de colaborador porque a gente vai chegar a algumas conclusões, mas o acusado, sendo interrogado, ele vai dar muito mais do que aquilo que a princípio se esperava dele, que era uma confissão. Surge então uma pergunta importante. Não tendo havido acordo de colaboração premiada entre os órgãos de persecução e o acusado, pode o juiz conceder os benefícios da colaboração premiada pelo simples fato de o acusado ter contribuído com aqueles elementos que estão lá no artigo 4º? A resposta é positiva. O STF separa o conceito de acordo de colaboração premiada com a colaboração premiada em si mesma. A colaboração premiada em si mesma, ainda que não tenha havido acordo, permitirá ao magistrado a concessão dos benefícios que estão no artigo 4º. Olha o que diz o Supremo Tribunal Federal. A realização de tratativas dirigidas a avaliar a conveniência do Ministério Público quanto à celebração do acordo de colaboração premiada não resulta na necessária obrigatoriedade da efetiva formação de ajuste processual. A negativa de celebração de acordo de colaboração premiada, quando explicitada pelo Procurador-Geral da República em feito de competência originária desta Suprema Corte, não se subordina a escrutínio no âmbito das respectivas câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público. Nada obstante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, a imposição de celebração de acordo de colaboração premiada, assegura-se ao impetrante por óbvio insurgência na seara processual própria, inclusive quanto à eventual possibilidade de concessão de sanção premial em sede sentenciante, independentemente de anuência do Ministério Público. Isso porque a colaboração premiada configura realidade jurídica em si mais ampla do que o acordo de colaboração premiada. Eu vou sublinhar isso, mais ampla do que o acordo de colaboração premiada. Agravo regimental desprovido. Mandado de segurança 35693, um agravo regimental, DF, Distrito Federal, agravo regimental e mandado de segurança, relator ministro Edson Fachin, um julgado de 28 de maio de 2019, publicado em 24 de julho de 2020 pela segunda turma, órgão julgador, segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Olha que importante esse julgado. Permite que o juiz, sem acordo feito pelo Ministério Público e o colaborador, possa conceder os benefícios previstos no artigo 4º, desde que o acusado se disponha a contribuir com a persecução, a contribuir com a elucidação dos fatos, a contribuir com a elucidação da autoria, da materialidade, nos moldes daquilo que está no artigo 4º. Isso é muito, muito importante, porque até então estávamos falando de acordo e o STF fez uma ressalva. Para haver benefícios decorrentes de colaboração premiada, não precisa de acordo.
Porque uma coisa é o acordo de colaboração premiada, outra coisa é a colaboração premiada em si mesma, que permitirá os benefícios previstos na lei. Muito cuidado com isso. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre colaboração premiada na lei de organizações criminosas.